Temos aí um 10 réis de 1785 do reinado de Maria I e Pedro III. Então, uma moeda de cobre do Brasil colonial. Essa com o carimbo escudete, que é esse carimbo de escudo português, né, colocado sobre a moeda com a ideia aí de alterar o seu valor de circulação, ou seja, dobrar o valor da moeda. Então, era uma moeda de 10 que passa a ser uma moeda de 20 para circulação. Para ver aí do outro lado dela, né, a marca da batida do carimbo escudete, né, que chega aí a deixar liso e deformar a moeda, dado a força aí que é aplicado para conseguir fazer essa marcação. Essas moedas normalmente aparecem com o carimbo escudete. Bom, temos aí um vintém, né, um 20 réis de 1786. Então, uma peça aí do reinado da Maria I e sem o carimbo escudete, que torna a peça aí mais difícil. Uma grande maioria dessas peças acabaram recebendo o carimbo de escudo. E essa aqui passou ilesa. Então é sempre mais difícil, mais escassa esse tipo de peça. Ainda mais estando em bom estado de conservação. Bordo, serrilha lisa. Então fica aí, pecinha nova para a coleção. Temos aí então 40 réis de 1827, esse aqui feito em Goiás. Então é uma moeda regional também, ou seja, um 40 réis com peso e diâmetro menor do que aqueles cunhados no Rio de Janeiro e na Bahia. Chama atenção nessa peça que, além do bom estado de conservação, o fato de ser uma peça invernizada. Então era uma prática muito comum aí nas coleções, né, nos anos 50, 60 e 70, se invernizar a peça para ela parar de ter contato com o ar e não oxidar, né, ou estragar aí ao longo do tempo. Era o equivalente ao older do período. Então a melhor forma que você tinha de cuidar das suas peças era invernizando. Hoje em dia não se faz mais porque já tem tecnologias melhores, né? Mas enfim, volta e meia a gente acaba encontrando uma invernizada e põe na coleção sem problema nenhum. E nós temos uma bonita moeda de 40 réis de 1828 de Cuiabá. Então aí um 2 vinténs regional, né? Então de peso menor do que aquele 40 réis do Rio de Janeiro e da Bahia, com a ideia de circular sobretudo aí no interior do Brasil, onde se faltava moeda e as moedas eram mais escassas na circulação. Essa peça aqui, o destaque fica para a falta do carimbo geral, uma vez que a grande maioria dessas peças receberam um carimbo geral de 10, adequando aí o valor facial ao seu peso. E essa aqui não recebeu, então é sempre mais difícil de encontrar. A peça está bem bonita, em bom estado de conservação. Um pouquinho descentralizado o cunho aqui, mas coisa comum aí, normal nas moedas de cobre. Então, uma bonita peça. Tá aí um 40 réis de 1828, cunhado em Cuiabá. Esse recebeu aí o carimbo geral de 10, né, para adequar aí o valor facial ao valor intrínseco, né, o peso de cobre em relação ao valor facial da moeda. Esse aqui é um exemplar bem bonito, é sempre difícil achar essas moedas de Cuiabá em bom estado de conservação. Essa aqui está bem bonita e com todas as características necessárias para uma boa classificação, inteiramente preservada. Tá aí uma pecinha realmente difícil e escassa. Serão 40 réis de 1833, ou seja, do Dom Pedro II, feito em Cuiabá, só que sem o carimbo geral. A grande maioria dessas peças acabou recebendo o carimbo geral. Então, quando a gente acha uma sem o carimbo, né, tem que pôr na coleção. Isso aqui está em excelente estado de conservação. Uma vez aí que a cunhagem de Cuiabá era mais rústica, né, um pouco mais tosca do que aquelas apresentadas no Rio e na Bahia, que tem uma qualidade melhor. Essa peça aqui também possui verniz, então também participou de uma antiga coleção. A data não está super visível, mas dá para ver com clareza aí
33 e a letra C, tendo uma boa lupa. O carimbo particular Icó, Issó, Igó, em suas diversas variantes, tem uma origem um tanto quanto complicada. Prober, entre outros estudiosos, vão dizer que a revolta a qual ele tem origem nunca ocorreu realmente. E além disso, nós temos aí falsificações desse carimbo que já é duvidoso, como é o caso desse aqui. Então essa é uma carimbagem bem posterior ao período ao qual deveria ter sido feito o carimbo. Então, um carimbo falso. Mas não deixa de ser uma pecinha interessante de colocar na coleção. Isso aqui provavelmente, então, uma falsa para enganar colecionador. Falsa bem posterior aí ao período de aplicação do carimbo. Esta é a mais nova pecinha na coleção, R$ 960, 1824R. Então aí um patacão do Império do Brasil. Chama atenção nessa peça ela ser uma peça falsa do período. Então aí dá para ver claramente que não é uma peça de prata, e sim de uma liga qualquer, provavelmente rica em estanho pela coloração, e que no período aí deve ter recebido um banho de prata ou de algum metal com cor parecida aí para enganar o meio de circulação. Chama atenção, a gente perceber que essa peça ela é uma peça fundida e não cunhada, ou seja, se tirou o molde de uma peça verdadeira, e a partir dela se fez com metal derretido essa nova moeda para circulação. Então o peso também não chega nem próximo ao peso verdadeiro.